その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。Vocês pediram e chegou a hora de falarmos de Attack on Titan, um dos maiores fenômenos culturais dos últimos anos. Caso você ainda não tenha assistido o anime, não se preocupe, porque a gente vai fazer uma análise filosófica envolvendo apenas os 2 primeiros episódios da série. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de filosofia, psicologia e neurociência. Bom, antes de iniciarmos essa análise filosófica, bora fazer um breve resumo do início de Attack on Titan. Criado por Hajime Isayama, o anime e mangá contam a história de um mundo em que a humanidade foi devastada pelos estranhos e gigantescos humanoides conhecidos como titãs. Pouco se sabe sobre sua origem ou por que estão tão empenhados em comer a humanidade. Aparentemente sem inteligência, eles vagam pelo mundo exterminando a humanidade há anos. Os titãs, com um instinto predatório implacável, atacam e consomem humanos sempre que os avistam. No entanto, esse comportamento predatório é bem misterioso e sem explicação aparente, porque, curiosamente, eles não precisam de comida para sobreviver. A simples absorção de energia solar é mais do que suficiente para mantê-los vivos e fortes. Durante o último século, os últimos sobreviventes da raça humana se refugiaram em cidades. Cidades que são cercadas por 3 muralhas: Maria, Rose e Sina. Essas muralhas, com cerca de 50 metros de altura, foram capazes de manter os titãs afastados por mais de 100 anos. E essa luta contra os titãs é organizada em torno de um exército que é dividido em 3 divisões: a divisão de reconhecimento, a divisão de guarnição e a polícia militar. A divisão de reconhecimento é a força de vanguarda na luta contra os titãs. Essa divisão concentra-se no estudo e na pesquisa desses monstros colossais. É uma tentativa de entender suas origens, seus comportamentos e suas fraquezas. E eles também se dedicam à exploração de territórios para além das muralhas, em busca de recursos valiosos e de possíveis sobreviventes de ataques anteriores. Esses corajosos soldados são incumbidos da crucial tarefa de recapturar territórios humanos das terras que foram invadidas pelos titãs. Infelizmente, as missões dessa divisão são marcadas por perdas significativas, uma realidade que inclusive desperta críticas civis sobre a eficácia e até mesmo sobre a necessidade de termos essa divisão. A divisão de guarnição, por outro lado, é responsável pela manutenção e defesa das 3 grandes muralhas que protegem o último refúgio da humanidade. Essa divisão militar lida com os constantes danos que os titãs infligem às muralhas e também é encarregada de preservar a ordem civil dentro dessas fortificações. Esses soldados são o último bastião de defesa entre os titãs e a população civil. Por fim, a polícia militar é uma divisão que desempenha um papel mais interno na sociedade. Ela é responsável por proteger a família real e é encarregada na coleta de impostos da população. E esses soldados geralmente levam uma vida bem mais tranquila quando comparados com os soldados das outras divisões. Eles são muitas vezes vistos como privilegiados, pois raramente estão na linha de frente da luta contra os titãs, permitindo-lhes desfrutar de uma segurança e comodidade relativas. E é no coração dessa narrativa tensa e implacável que encontramos nossos protagonistas, Eren Yeager, Mikasa Ackerman e Armin Arlet. Esse trio de amigos, todos nascidos e criados na cidade de Shiganshina, localizado na periferia da muralha mais externa, a Muralha Maria, se veem enredados em uma luta pela sobrevivência em um mundo povoado por titãs. Eren Yeager
O personagem principal é um jovem impetuoso e determinado, movido por um desejo inabalável de erradicar os titãs. Mikasa Ackerman, adotada pela família Yeager após a perda trágica de seus pais, é uma combatente habilidosa e com um forte instinto de proteção, principalmente em relação a Eren. Armin Arlet, por outro lado, não é notável por sua força física, mas pela sua aguda inteligência e pela capacidade de pensar estrategicamente, qualidades que serão inestimáveis na luta contra os titãs. No ano de 845, a vida desses jovens muda drasticamente após um evento terrível: a queda da Muralha Maria. Essa catástrofe, causada pela invasão de dois titãs de proporções imensas, o Titã Colossal e o Titã Blindado, abre o caminho para uma onda de titãs menores que invadem a cidade, devorando e matando a maioria de seus habitantes. Inclusive, um dos protagonistas da história, Eren Yeager, testemunha a morte de sua mãe pelas mãos de um titãs. E a partir daí decide se juntar à perigosa divisão de reconhecimento, que vai ser o departamento do exército encarregado de combater os titãs e descobrir seus segredos. E esse evento cataclísmico também impulsiona Mikasa e Armin a também se alistarem nessa divisão. E a partir daí os três personagens seguem seus esforços heróicos e desesperados para sobreviver e lutar em um mundo onde a humanidade está à beira da extinção, forçada a viver atrás de muralhas enormes para se proteger dos titãs que consomem humanos sem motivo aparente. Esse é o ponto de partida de nossa história e a situação só se agrava a partir daí. A humanidade, que já estava confinada dentro das muralhas, depois da queda da Muralha Maria, enfrenta uma ameaça ainda maior à sua existência. Após a queda da Muralha Maria, a trama se desenvolve em torno de Eren, Mikasa e Armin e suas lutas para sobreviverem em um mundo hostil e cruel, onde a morte espreita a cada esquina. Os personagens de Attack on Titan vivem aquilo que Thomas Hobbes chamava de estado de natureza. Mas antes de explicar quem foi Thomas Hobbes, eu vou ter que pedir para você dar aquela curtida no vídeo, né? Não custa nada, e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é sim relevante. Agora, se você já tiver inscrito e já tiver ativado o sininho, valeu demais. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII, e ele é mais conhecido por sua obra Leviatã, publicada em 1651. Em sua obra, Hobbes vai descrever a sua visão sobre o estado de natureza, uma descrição de como que seria a vida humana sem governo, sem leis. Hobbes argumenta que, no estado de natureza, os indivíduos seriam guiados apenas pelo seu próprio interesse, e que eles viveriam em um constante estado de guerra, uma vez que não haveria qualquer tipo de autoridade para manter a ordem e proteger os direitos de cada um. Ao descrever o estado de natureza, Hobbes parece descrever o cenário de Attack on Titan, nas palavras do próprio filósofo: numa tal situação, não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade. E o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Em Attack on Titan, o estado de natureza leva a sociedade a uma guerra de todos contra todos. Nas palavras de Hobbes, não pode ser negado que o estado natural dos homens, antes de ingressarem em sociedade, era um estado de guerra, e não uma guerra qualquer, mas sim uma guerra de todos contra todos. Em sua obra Leviatã, Hobbes descreveu a sociedade humana como sendo naturalmente caótica e violenta, e argumentou que a única forma de garantir a segurança e a ordem
era através da criação de um poder soberano absoluto, que ele chamou de Leviatã. Ele acredita que, para escapar desse estado caótico, os indivíduos devem sim ceder alguns de seus direitos a um soberano poderoso e que tem a capacidade de manter a paz e a ordem. Na Bíblia, no livro de Jó, o Leviatã é descrito como uma criatura temível e poderosa, com escamas e dentes afiados. Ele é descrito como sendo não domesticável e como sendo capaz de causar destruição com a sua respiração. Hobbes acreditava que, sem uma autoridade central para mantê-los sob controle, os seres humanos estariam constantemente em conflito uns com os outros, vivendo em estado de guerra de todos contra todos. O Leviatã, então, é o poder soberano que mantém a ordem e a segurança através da imposição de leis e punições. De acordo com Hobbes, o Leviatã é a criatura que controla a natureza caótica e violenta dos seres humanos, como o Leviatã bíblico controla as águas agitadas do mar. Ambos são figuras poderosas e temíveis, mas também necessárias para garantir a estabilidade e a segurança. No início da série, a humanidade está efetivamente vivendo em um Leviatã de Thomas Hobbes. Na trama, a figura do Leviatã pode ser identificada pelos inúmeros titãs que ameaçam os humanos e a necessidade do Estado para defendê-los. O caos instaurado pelos titãs leva as pessoas a cederem ao rei suas liberdades e garantias individuais, em troca de saírem do caos instaurado pelo estado de natureza. As muralhas proporcionam segurança e proteção contra a ameaça externa dos titãs, permitindo à sociedade florescer no seu interior. Porém, a paz é quebrada quando o titã colossal aparece e destrói a muralha externa, permitindo que os titãs invadam a cidade. Neste momento, a humanidade é forçada a regressar ao estado de natureza, um mundo cheio de medo, caos e violência, tal como Hobbes descreve. E assim como na filosofia de Hobbes, quando a proteção do Leviatã é removida, os seres humanos encontram numa luta desesperada pela sobrevivência, que lembra a guerra de todos contra todos. A reação dos personagens e da população em geral à invasão dos titãs reflete diretamente a visão de Hobbes da condição humana no estado de natureza. Ela é repleta de medo e incerteza. Nos 2 primeiros episódios da série, vemos as consequências do colapso da muralha. A população de Shiganshina é forçada a fugir, e a sociedade dentro das muralhas restantes começa a sentir o peso desse novo estado de natureza. Sem a proteção das muralhas, a sociedade começa a se desintegrar. Na trama da série, o Estado é representado pelo governo da monarquia, que tem o poder de controlar a população por meio das muralhas que cercam as cidades e das forças armadas encarregadas de combater os titãs. E essa autoridade centralizada é essencial para a sobrevivência da humanidade, uma vez que sem ela, as pessoas estariam à mercê dos titãs. Inclusive, a autoridade do Estado não está só protegendo a população dos titãs. Conforme a gente vai percebendo na série, as muralhas, a autoridade do Estado, protegem os seres humanos deles mesmos. Protegem os seres humanos da guerra de todos contra todos. Em Attack on Titan, o Estado, na figura da monarquia, é representado como um ser colossal, poderoso e autoritário, e que exige obediência e submissão de seus súditos em troca de proteção. A monarquia é vista como uma entidade quase divina e que governa com mão de ferro e não permite que a população questione suas decisões. E é importante ressaltar que a luta pela liberdade e pela autonomia é uma questão central na trama de Attack on Titan. Os personagens principais da história, como Eren, Armin, Mikasa, não lutam só contra os titãs. Eles também lutam para quebrar as correntes da opressão, o controle da monarquia. Eles querem conhecer o mundo. Eles querem conquistar a liberdade para além das muralhas. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eles participam da perigosa divisão de reconhecimento. Não é só uma questão de vingança, é principalmente uma questão de liberdade. E aí, gostaram do vídeo de Attack on Titan? O que vocês acharam de eu não aparecer no vídeo? Deixa seu comentário agora.
Se tiver view, se tiver like, aí eu gravo mais vídeos sobre os outros episódios da série. Você já tá assistindo os últimos episódios? Tá gostando? Deixe seu comentário agora. Se você quiser conversar diretamente comigo, aí não tem que deixar só comentário não. Tem que se inscrever na nossa campanha do Apoia-se. E o link tá na descrição do vídeo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.